Ora, muito boa tarde, já estamos aqui às 14h10, por isso vamos começar o nosso webinar. Sejam todos muito bem-vindos ao webinar M1 sobre uma nova funcionalidade do sistema de atribuição automática de isenções e descontos. Antes de começarmos, só aqui alguns disclaimers. Eu peço-vos, por favor, que mantenham a câmara desligada. Nós colocamos todos os participantes em mute só para evitar aqui interrupções, mas gostava de vos dizer que no final da demonstração da funcionalidade nós vamos ter um espaço para perguntas, que peço que também podem colocar ao longo da sessão, se desejarem, através do nosso chat do Teams. Assim sendo, vamos começar a nossa demonstração e aqui o nosso webinar. Começo por. Ora, dê-me só aqui um segundo. Muito bem. Começo por apresentar as oradoras aqui do webinar. Eu sou a Carolina Aguiar, estou na Medicine One há cerca de um ano e faço parte do departamento de marketing. A Sara Fernandes vai ser aqui a nossa oradora principal, que vai demonstrar a funcionalidade nova e é uma especialista em M1, é a nossa responsável também pela documentação, está na Medicine One há cerca de 5 anos e vai estar aqui connosco também hoje para explicar tudo sobre esta nova funcionalidade. Ora, muito bem, como vocês sabem, este vai ser um webinar sobre o sistema de atribuição automática de isenções e descontos, como já conversámos. As isenções e descontos a aplicar a um determinado tipo de episódio serão agora, com esta funcionalidade, obtidas de forma automática e apresentadas de imediato no assistente de faturação. Como sabem, o M1 está em constante evolução, estamos sempre a lançar novas atualizações, novas funcionalidades para melhorar o funcionamento do software, claro está, e também para melhorar a experiência do utilizador. Esta funcionalidade vai ser então o foco aqui deste webinar, e ficou disponível na última versão, na mais recente versão do software, que saiu na passada sexta-feira. Depois, no fim, também falaremos sobre isso mesmo. Atualmente, antes da aplicação desta funcionalidade, a gestão era feita de forma absolutamente manual por parte dos responsáveis de faturação, ou seja, a isenção, e os tipos de descontos a aplicar ao faturar um determinado tipo de episódio era feito tudo de forma manual, uma gestão totalmente manual. O processo de faturação, assim, podia se tornar bastante moroso, sendo que o episódios que incluíssem muitos atos, por exemplo, com várias linhas de atos a faturar, poderiam demorar até 20 minutos por episódio a faturar, o que, claro, torna toda esta gestão muito demorosa. Depois, por outro lado, não existia nenhum local no M1, na aplicação, que permitisse consultar todas as regras em vigor na unidade. Por isso, em suma, estes são os nossos desafios antes desta funcionalidade. Passando aqui para os benefícios que passamos a ter com esta funcionalidade nova do M1, ora, as isenções e os descontos a aplicar a um determinado tipo de episódio são obtidas agora de forma automática e são apresentadas de imediato no assistente de faturação. Isto traduz-se então numa otimização do tempo de faturação de todos os episódios, na minimização do erro, naturalmente, visto que todas as regras de isenções e descontos se encontram previamente definidas. Depois, claro, todas as regras são aplicadas e geridas através do M1 e isto, por sua vez, traduz-se numa autonomia das unidades de saúde que conseguem gerir estas regras e aplicar alterações sem ser necessário aguardar pelo suporte do M1. Vamos então passar aqui à demonstração desta funcionalidade com a minha colega, a Sara. Pronto, como a Carolina disse, o que nós vamos apresentar é um novo sistema de atribuição automática de isenções e descontos, que neste momento é gerido manualmente. No entanto, para que no momento em que estamos a faturar o episódio, portanto no assistente de faturação, essas regras sejam refletidas, primeiro temos que fazer algumas configurações prévias. E é por essas configurações que vamos começar. Portanto, eu vou abrir o módulo de configuração no M1, vou aceder à área das tabelas, e cá dentro dos planos de saúde, eu vou começar por falar aqui da tabela planos de saúde. Esta tabela já existia, o que acontece é que agora, quando acedo, primeiro seleciono um plano de faturação e depois, quando acedo ao separador atos clínicos, eu tenho algumas colunas novas, nomeadamente códigos para a entidade. O que ela me permite fazer é definir um código específico para determinada entidade que é diferente do código do produto ou do ato. E depois, cá ao fundo,
Também temos a coluna que me permite definir, então, se este ato vai ser isento para o utente, também uma outra que me permite definir se vai ser isento para a entidade e o motivo da isenção, ou seja, quando eu preencho uma delas, tenho que justificar, então, definindo qual é o motivo dessa isenção. Adicionalmente, ainda podem ser definidos descontos para o utente, este valor que aqui temos é uma percentagem, e também descontos para a entidade. Portanto, mais uma vez, o valor que aqui temos nesta linha de exemplo é que seriam 10% de desconto para o utente e 5% de desconto para a entidade, aplicado aqui a este ato que está a ser faturado ao abrigo de determinado plano de faturação. Nos produtos, o que vamos ter é exatamente a mesma coisa, portanto, foi adicionada a mesma coluna, códigos para a entidade e também os motivos de isenção do utente, portanto, isenção do utente, isenção entidade, o motivo de isenção e também o desconto. Olha, começamos por esta tabela porquê? Porque ela é mais específica, ou seja, tudo o que for definido nesta tabela vai ser predominante. E, como sabemos, quando estamos a faturar ao abrigo de planos de saúde, nem sempre é assim. Portanto, a mesma regra que está definida para um ato pode não se aplicar quando o ato está a ser faturado, por exemplo, ao abrigo de um episódio de ambulatório ou ao abrigo de um episódio cirúrgico. E, portanto, esta tabela tem as regras mais específicas e, para definir as regras gerais, foi adicionada uma nova tabela. Esta nova versão, portanto, tem aqui, associada aos planos de saúde, a nova tabela regras gerais. É aqui, então, que nós vamos definir as regras mais abrangentes. Portanto, no sentido em que podem ser definidas regras que vão ser aplicadas a grupos de planos de saúde, a planos de saúde, mas neste caso já vão ter em consideração as rúbricas em que os atos aos produtos estão incluídos, assim como o tipo de episódio. Vamos especificar um bocadinho mais. Quando entramos dentro da tabela, eu primeiro vou ter que definir qual é a organização para a qual vou estar a trabalhar, sendo que posso sempre selecionar a opção todas, ou seja, posso definir regras que vão ser aplicadas a todas as organizações. Eu vou selecionar uma organização em específico e cá dentro vou ter já algumas regras definidas. Como é que a tabela está organizada? Temos numa primeira área a definição de a quem é que estas regras vão ser aplicadas. A quem no sentido em que, por exemplo, esta linha que nós temos selecionada, o que estamos a dizer é que as regras que vamos ver a seguir mais especificamente estão a ser aplicadas a todos os planos de saúde integrados no grupo ADSE e similares, quando estão associados ao episódio atos ou consumos incluídos na rúbrica consumíveis e que são faturados ao abrigo do tipo de episódio cirúrgico. Para além de dizer a quem, depois também podemos definir, portanto, o período em que vai ser aplicado, definindo então a data de início e a data de fim. Cá em baixo, aí sim, temos as regras específicas, ou seja, neste exemplo que aqui temos, o que dizemos é que atos ou produtos faturados num episódio cirúrgico que fazem parte da rúbrica consumíveis têm o código para a entidade específico e depois não têm mais nenhuma regra abrangente. Vamos especificar um bocadinho mais e criar uma linha. Portanto, eu crio aqui, escolho o grupo, vou aqui definir a rúbrica também consumíveis e o tipo de episódio também é cirurgia grave. Desculpem, escolhi a rúbrica errada, eu queria escolher medicamentos. Ok? Agora aqui vou adicionar então as regras específicas que se vão aplicar, portanto, aos atos e consumos incluídos na rúbrica medicamentos, quando faturados ao abrigo de um episódio cirúrgico. Eu vou criar uma nova linha, ponho aqui, por exemplo, um código para a entidade. Ressalvo que os códigos que nós estamos a colocar são meramente exemplificativos, eles podem ser coincidentes ou não com a realidade. Depois, neste exemplo, por exemplo, não vai haver isenções para o utente, mas é aplicado um desconto de 10% ao utente e um desconto de 5% à entidade. Nesta linha deixei sempre de fora algumas colunas que me aparecem do lado esquerdo. E quais são essas colunas? É o tipo de internamento ou o tipo de cirurgia, o código do ato e o ato, o código de produto e o produto. Estas colunas vão servir para quê? Para especificar um bocadinho mais. Ou seja, esta regra aqui é abrangente para todos os atos e produtos que fazem parte da rúbrica
medicamentos e que vão ser faturados ao abrigo de determinado episódio, mas eu posso usar as colunas aqui do lado esquerdo para especificar. Um exemplo. Portanto, estamos a falar de um episódio cirúrgico e eu posso dizer então que episódios cirúrgicos do tipo ambulatório vão ter um código diferente e, neste caso, vão ser isentos para o utente, isentos para a entidade. A partir do momento em que eu digo que há isenções, tenho que especificar qual é o motivo. Okay. E teríamos gravado então aqui um exemplo mais específico. Antes de sairmos aqui desta tabela, vou usar aqui um exemplo que está previamente definido. Isto porque, mais à frente, no momento em que formos faturar e ver, então, no assistente de faturação, como é que são obtidas estas regras automáticas, é com base neste exemplo que nós vamos fazer. Portanto, o que nós estamos a dizer é que para um plano de saúde em específico, atos e produtos incluídos na rúbrica NF Cirurgia e que sejam faturados ao abrigo de um episódio do tipo cirurgia, vão ter um código para a entidade específico, são isentos para o utente, isentos para a entidade, cujo motivo é preço fechado. Depois, aqui embaixo temos uma outra regra. E o que é que ela nos diz? Que determinado ato, neste caso é a consulta cirúrgica, embora faça parte da rúbrica NF Cirurgia, tem regras específicas. E quais são elas? Tem um código para a entidade específico e não estão aplicadas isenções, tem um desconto de 10% para o utente e um desconto de 5% para a entidade. Por último, temos um produto que não faz parte da rúbrica, esta parte eu sei de cor, não é? Portanto, não temos aqui essa informação visível, mas sabendo que não faz parte da rúbrica, ainda assim ele vai ter algumas especificidades quando for faturado ao abrigo deste plano de saúde e associado ao tipo de episódio cirúrgico. E quais são elas? Tem um código para a entidade específico, é isento para o utente, isento para a entidade, cujo motivo de isenção é não faturado. Antes de sairmos da configuração, ainda fazer uma pequena ressalva. Como estamos a ver, eu consigo sempre definir qual é o motivo da isenção. E o motivo da isenção, como vimos há bocadinho, quando eu seleciono, aparece uma listagem. Essa listagem é com base na tabela motivos de isenção. A tabela motivos de isenção agora também apresenta uma nova coluna. Ou seja, anteriormente, quando entrávamos nesta tabela, o que nós tínhamos era o nome, que nos permitia definir a designação do motivo, e uma segunda coluna que permitia definir que determinada linha isenta ia ser incluída ou não na fatura. Agora, temos uma nova coluna que nos permite, para além de incluir a linha isentada na fatura, especificar o motivo da isenção. Ou seja, os motivos de isenções que estejam com as duas checkbox assinaladas, o que vai acontecer é que quando emitimos a fatura, para além de isenções, linhas isentas ao abrigo deste motivo estarem listadas, ainda vão ter a indicação do motivo pelo qual estão listadas. Em termos de configuração, estas são as principais alterações. Vamos ver agora um exemplo na prática. Para isso, eu vou aceder diretamente à recepção e vou abrir já a faturação, isto porque há um episódio previamente pronto a faturar. Volto a relembrar que vamos faturar o episódio ao abrigo das regras definidas, aquelas que eu apresentei por último na tabela regras gerais. Portanto, vou aqui abrir o assistente de faturação, seleciono o utente que pretendo, e depois também o episódio. Clique em seguinte. Esta fase é igual, não há alterações no funcionamento do assistente de faturação, assim como não temos alterações no segundo ecrã. Portanto, posso só avançar para o seguinte. As isenções e descontos e a informação relacionada vai-me aparecer e posso conseguir visualizá-la então neste terceiro ecrã.
eu vou aqui organizar, agrupar a informação por episódio, ou seja, cliquei só aqui na coluna para que os atos associados ao episódio da cirurgia fiquem juntos e o internamento também, para nos facilitar a leitura. E agora, o que acontece é que, anteriormente, as isenções e descontos, embora o código para a entidade fosse obtido de forma automática quando estava previamente parametrizado na base de dados, as isenções e descontos eram geridas manualmente. Portanto, as pessoas responsáveis por faturação tinham que saber esta informação e registá-la. Ora, numa fatura com várias linhas, esse trabalho era moroso. O que acontece agora é que nós vamos ver que essa informação já cá está de forma automática. Como? Eu venho aqui ao ver e vou adicionando então as colunas. Primeiro vou adicionar o código para a entidade e eu passo a ver a coluna código para a entidade. Como vemos aqui ao abrir do episódio cirúrgico, eles têm praticamente todos o mesmo código. Isto porque eles estão a cumprir aquela regra que nós previamente definimos, ou seja, são atos que estão incluídos na rúbrica NF Cirurgia e, portanto, têm o código específico que foi associado a esta rúbrica. Há dois casos que o código é diferente, portanto, terá aqui esta linha que diz respeito àquele ato que nós dissemos que, ok, ele faz parte da rúbrica, mas vai ter regras específicas e a relacionada com o código, cá está. A outra linha ainda associada ao episódio de cirurgia, que tem um código para a entidade diferente, é aqui o material cirúrgico. Porquê? Porque ela não faz parte da rúbrica, ainda assim nós dissemos que ia ter também algumas especificidades quando tivesse a ser faturado ao abrigo de um episódio de cirurgia. Okay? Continuando. Depois posso ver também os descontos. Quando eu seleciono os descontos, eu vou passar a ver duas colunas. A coluna que me indica então qual é a percentagem de desconto para o utente e uma outra que me indica qual é a percentagem de desconto para a entidade. A maioria das linhas associadas ao episódio de cirurgia estão com valor a zero, exceto aqui esta, que diz respeito à consulta cirúrgica, porque foi aquela exceção que nós definimos. Ou seja, nós dissemos que este ato ia ter um desconto de 10% para o utente e de 5% para a entidade, e ele está aqui refletido. Por último, falta-nos ver então a informação das isenções. E quando eu seleciono, vou passar a ver três colunas. São elas o motivo da isenção, se está isento para o utente e se está isento para a entidade. Voltando aqui a olhar para as linhas associadas ao nosso episódio cirúrgico, o que vemos é que a maioria delas têm o mesmo, são isentas, tanto para o utente como para a entidade, e têm o mesmo motivo. Porquê? Estão associadas à rúbrica e, mais uma vez, nós definimos regras específicas para os atos e consumos incluídos naquela rúbrica. As exceções são, então, a consulta cirúrgica, que tem regras diferentes. Nós dissemos que não ia ser isento nem para o utente nem para a entidade, e, portanto, essa informação está vazia. A outra exceção é, então, aqui este produto, que não está associado à rúbrica, ainda assim, também é isento para o utente e para a entidade, cujo motivo é não faturável. Embora esta informação apareça de forma automática, no momento da faturação e para dar resposta a algumas especificidades relacionadas com o utente, com o seu plano ou com o ato que fez, pode ser preciso corrigir esta informação e, portanto, isto não está fechado, eu consigo selecionar uma linha, editar e, por exemplo, neste caso, tirar a isenção para o utente e gravar. E posso fazer isto sempre que necessário, ou seja, o M1 vai nos ler por base as regras gerais que estão definidas, previamente parametrizadas, poupa-nos bastante trabalho no sentido em que não temos que adicionar uma a uma, ainda assim, se por algum motivo houver alguma correção necessária, podemos sempre fazê-las. Ora, ao avançar para o passo seguinte, é aquilo que já conhecemos. Portanto, podemos concluir a emissão da fatura ou gravar uma pré-fatura. Eu tenho aqui já um exemplo da fatura emitida, isto porque, como falámos há bocadinho, no motivo na tabela motivos de isenção, eu consigo definir se o motivo vai ser incluído ou não e de que forma é que ele vai ser incluído depois na impressão da fatura. Na linha à frente vai haver uma sobrelinha, ou seja, aqui um íconezinho pequenino, com uma letra pequenina, a indicar uma legenda, não é? E depois, cá em baixo, na área das isenções, eu consigo então ler
Qual é essa legenda? Portanto, esta linha que é isenta, o motivo da isenção identificado com a letra A é preço fechado. Nesta aqui, por exemplo, em que temos o que está identificado com o B, o que eu consigo ver é que é não faturável. Bem, vou fechar. Aqui vou cancelar. Falta-nos ver uma parte, que é, por algum motivo, a fatura em que foram incluídas isenções e descontos pode ter que ser creditada. E, nesse caso, ela volta a ficar pendente de faturação. O que é que acontece nesses casos? Vou novamente aqui emitir a fatura, selecionar um utente que tem linhas creditadas associadas e seleciono o episódio para faturar. Quando avanço, aparece-me esta pergunta, que é se eu pretendo manter ou não as informações com isenções gravadas, ou seja, associadas à fatura creditada. Qual é o comportamento? Se eu disser que sim, o que vai acontecer é que as alterações manuais que eu fiz às isenções e descontos previamente gravadas vão ser consideradas. Ou seja, se por algum motivo eu disse que um ato que era isento, neste caso não era, essa informação vai ter sido em conta. Se eu disser que não, as alterações manuais não são consideradas e o que vai acontecer é que eu só vou ver novamente as regras gerais que estão previamente definidas na configuração. Vamos chegar aqui à nossa conclusão, estamos a chegar ao fim do nosso primeiro webinar deste ano, o Webinar M1, o primeiro de muitos que temos planeados para todos vocês. Vamos aqui a algumas questões também bastante importantes, nomeadamente, vamos utilizar esta funcionalidade, como é que podemos aceder a esta versão? Os nossos clientes podem contactar o nosso suporte para atualizar a versão, podem contactar a sua equipa local de Managed Services ou, caso se trate de um cliente on-site, podem fazer download diretamente da nova versão no link que vamos disponibilizar por e-mail e também aqui no nosso chat. Depois fazemos aqui um pequeno pedido, no que toca à avaliação deste webinar. Gostaríamos muito de vos pedir a vossa colaboração para o preenchimento de um pequeno inquérito, uma coisa que demora 1 minuto, 2 minutos máximo, de satisfação sobre este webinar. A Sara vai colocar agora no chat também o link e também vamos enviar mais tarde, através de e-mail, a ligação para que possam fazer aqui o inquérito de satisfação. Além disso, também vamos enviar, claro, como tinha dito anteriormente, o link para o download da versão e também vamos enviar a gravação deste webinar para que possam rever mais tarde. Muito obrigada por terem assistido. Nós estamos sempre disponíveis através dos canais habituais que vocês já conhecem para responder a todas as questões. Além disso, também queríamos agradecer muito a vossa presença. Esperamos que tenha sido extremamente útil para o futuro e que comecem a utilizar esta funcionalidade. Estamos sempre ao vosso dispor. Muito obrigada e até breve. Até ao próximo webinar.